Querido, quero ser bem objetivo para a palavra que eu vou ministrar para a sua vida neste momento. Fique atento e ouça esse vídeo até o fim. Querido, quero lhe trazer uma palavra que se encontra em Samuel. Essa palavra, querido, mexe muito com os nossos sentimentos e com o nosso coração. Querido, a palavra se encontra em 1 Samuel, no capítulo 17, verso 23, que diz assim: olhe só, e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste uns com os outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isento de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Então, querido, quero vos deixar esta palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz, ela penetra até a divisão da alma. Ela é uma palavra que conforta, ela é uma palavra que dá vida. Querido, a gente chama um miserável pecador, pois é bem verdade que o ser humano não merece absolutamente nada do Deus Pai. O Deus vivo, querido, na sua soberania, na sua majestade, querido, ele é tão poderoso que ele estava conosco desde o tempo de Davi, desde aqueles momentos no qual Israel passava por guerra. Naquele momento, querido, existia um homem por nome de Golias. A Bíblia vai relatar que este homem era muito alto. Esse homem tinha mais ou menos, em média, hoje em dia, 3 metros de altura. Enquanto Davi era um mancebo pequeno, querido, que muitas pessoas ou muita gente ali do exército não dava a mínima por ele. Quero lhe dizer, querido, com todas as letras, que Davi não foi enfrentar esse camarada sozinho. Ei, Davi nunca esteve sozinho. Se você é um Davi, fica sabendo, querido, você nunca está sozinho. O Papai do céu está com você do seu lado. Então, querido, sem mais delongas, vamos à palavra. Davi estava naquele momento se perguntando: o que farão ao varão que matar aquele incircunciso que afronta o exército de Israel? Assim se perguntava Davi. Então os homens ali do exército, querido, falou assim para Davi: ei, darão a ele a filha do rei, darão a ele a mão da filha do rei em casamento, farão ele isento de impostos à casa do seu pai, enriquecerão ele. Então, querido, Davi disse: quem é este incircunciso? Porque ele não enfrenta e não afronta o exército de Israel. Ele enfrenta o povo de Israel. E o povo de Israel era o povo de Deus. Ei, querido, eu tenho uma palavra para você. Deus é fiel na sua vida, e Deus tem agido na sua vida e você não tem percebido. Escute, existia um homem que era muito forte, que se dizia ser forte, que se dizia ser poderoso. Subia ele no lugar mais alto do monte lá, bradava e dizia: ei, cadê o homem forte? Cadê o guerreiro que quer me enfrentar? Fazia isso Golias continuamente, querido, querendo afrontar o povo de Israel. Mas não sabia ele que, enquanto ele estava afrontando o povo de Israel, o Deus do céu estava ouvindo. O Deus poderoso, querido, estava lá, ouvindo a afronta dele. E quando ele afrontava o povo, estava afrontando a Deus. Quando ele afrontava o exército de Deus, porque quem mexe com o povo de Deus também mexe com Deus, querido.
Escute bem a palavra de Deus. Então Davi disse: quem é esse? Vou eu me enfrentar. E assim, querido, para resumir a história, foi lá Davi, em nome de Jesus, querido, foi enfrentar esse homem. E chegando frente a frente, aí você viu, querido, Deus agir na vida do ser humano. Quando aquele homem grande, de mais ou menos 13 metros, de uma armadura poderosa, impenetrável, querido, um capacete de bronze, uma lança que tinha que alguém ajudar a carregar, que era muito pesada, e querido, ele olha para aquele franzino e disse: me mandaram uma criança para me afrontar, mas isso não vai adiantar. Me mandaram uma criança. E ele olhou para ele assim, olha só o Espírito de Deus falando. Ele olhou assim para ele e disse: ei, você vem a mim com espada, com escudo e com lança. Eu vou a ti com a palavra de Deus. Eu vou a ti com o Espírito de Deus. Davi tinha, querido, ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Que o Papai do Céu, querido, brade na sua vida. Receba essa palavra, querido. Deus fez Davi derrotar aquele gigante, não porque Davi, querido, era maior ou melhor que nós, mas porque Davi temia Deus, porque Davi tinha o Espírito de Deus e vivia para com Deus. Então, querido, independente do que você esteja fazendo, independente do que você faça, independente de como a sua vida está sendo retrocedida, ou seja, girada, formada, construída nesta terra, tenha certeza de uma coisa: Deus está com você. Ele disse: eu estarei convosco até a consumação do século. Então, querido, se Deus fez com que Davi, um franzino pequeno, derrotasse Davi, Golias de 13 metros, você também vai derrotar esse problema. Você também vai derrotar essa dor, você também vai derrotar, querido, toda a sua aflição, toda a sua depressão. Fica tranquilo. Tem um hino que é muito interessante que diz: não se desespera, se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé, somente espera, mantenha calma. Sua hora vai chegar, querido. Mantenha calma, fique tranquilo. Deus está no controle da tua vida. Toma posse. Que Deus vos abençoe hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.